E aí, será que saiu coisa nova nos podcasts essa semana? Oi, eu sou a Daniele Bárbara, a pessoa por trás do Lilo Studio. Tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um videozinho daquele que eu falei pra vocês na semana passada, dessa sériezinha nova em que eu quero fazer videozinhos curtos, indicando coisas legais pra vocês ou conversando com vocês sobre algum assunto que me incomodou, ou que me interessou, ou me inspirou, ou sei lá, qualquer coisa que me der vontade de falar, que vocês sabem que, né, eu falo mais do que o homem da cobra. E essa semana eu vou falar com vocês sobre uma coisa que, assim, eu amo e é o meu companheiro aqui no ateliê há muitos anos, que são os podcasts. Quem é de vocês escuta podcast? Vocês sabem o que é um podcast? Podcast é um formato de mídia onde, sei lá, geralmente algumas pessoas elas ficam conversando e discutindo algum tema. O podcast mais famoso que a gente tem aqui no Brasil, que já tem há muitos anos, é o Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu escutei. E eu acho que a maioria das pessoas que já escuta podcast há um tempo começou escutando o Nerdcast. Mas assim, depois que você conhece e você entra no mundo dos podcasts, né, uma infinidade de coisas e uma infinidade de opções abrem para vocês. E eu vou falar para vocês por que eu gosto tanto de podcast. O podcast hoje, depois, né, sou mãe, 2017, eu tenho que cuidar de uma criança, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que, né, viver, ter meu lazer e ainda pretendo continuar sendo uma pessoa informada, uma pessoa que entende dos assuntos e que consegue discutir os assuntos com as outras pessoas que eu convivo, né? Então, sei lá, como é que eu ia fazer isso se eu não consigo mais tanto ler livro, eu não consigo parar para ler tantas coisas online ou assistir documentários e coisas na TV, não tem mais tanto tempo para isso. E o podcast, que sempre foi meu parceiro há muitos anos, virou uma coisa essencial na minha vida. Então assim, eu escuto uma média de, sei lá, 5, 6 podcasts por semana. Eu vou mostrar e vou falar pra vocês quais são os que eu sou inscrita. Ó, eu assino 11 podcasts atualmente e eles são o Anticast, o Decréptos, Lado Black, o Mamilos, o Mundo Freak, o Nerdcast. Aí tem um podcast que eu comecei a escutar agora, que é o que assistir. Eu escutei 1 ou 2 só até agora. Projeto Humanos, o Sinuca de Bico, o Tricô de Paz e o Xadrez Verbal. Alguns desses eu não escuto há tanto tempo, mas alguns, assim, eu sou fã de carteirinha. Por exemplo, o Mamilos. Eu escutei todos os Mamilos. Nunca deixei de escutar um Mamilos até hoje. Desde o primeiro Mamilos, na época, quando o Mamilos foi lançado, eu escutava o Braincast, que agora nem tá aqui mais no meu feed, porque, sei lá, perdi um pouco o interesse, achei que a vibe deles não tá combinando muito com a minha. Então, eu parei de escutar o Braincast, mas eu escuto o Mamilos religiosamente toda vez que sai. O Mamilo sai. Eu acho que a Ju e a Cris são maravilhosas. Elas têm pontos de vista diferentes e é muito engraçado como, às vezes, eu amo a Cris, eu concordo com tudo que ela tá falando, às vezes eu odeio, às vezes eu amo o que a Ju fala, eu concordo com tudo que ela tá falando, às vezes ela pergunta aquilo que eu quero perguntar pro convidado, mas às vezes eu falo, Ju, por favor, por quê? Não seja tão, sabe, tipo, conservadora nesse ponto, vamos abrir a cabeça. E a mesma coisa a Cris, eu às vezes falo, ai, Cris, que fofo, que sotaque, delícia, pode dar um abraço, não sei o que. É assim que eu me sinto com o Mamilos. E até hoje eu escutei todos os Mamilos. E adoro, gente, eu acho que assim, se você quer entender como o podcast pode ser maravilhoso, o Mamilos é onde você tem que começar. Aí tem alguns outros podcasts que eu gosto muito. Por exemplo, o Anticast. Eu adoro o Anticast. Mas o Anticast, ele é um podcast que ele, assim, você tem que gostar. E você tem que, de certa forma, tá aberto a escutar o que o Mizanzuki fala e o que os convidados falam. E assim, talvez pessoas que têm um viés político um pouco diferente do deles não consigam escutar e fiquem um pouco
irritado. Eu a amo, eu dou risada e me divirto muito com o Anticast, assim, adoro. E o Projeto Humanos, que é o spin-off do Anticast, mais ou menos, ele é maravilhoso. O Ivan ele consegue contar histórias de maneiras incríveis, assim. Então, assim, parece que, nossa, mas por que você vai escutar a história de outra pessoa e isso vai te ajudar de alguma maneira no seu negócio? Gente, ajuda. O Ivan é mestre em storytelling. E quando você faz um produto e você vai vender, quer colocar ele na internet, o que é? Você tá contando a história de um produto. Então, assim, tudo é conhecimento válido. Por que eu escuto o Anticast? Eu conheci um rapaz. Conheci não, né? Escutei um rapaz chamado João Carvalho, que ele é assim, ou você ama ou você odeia, e eu amo. O João, ele tem as melhores tiradas e as melhores zoações da podosfera inteira. E o João, ele participa originalmente do Decréptos, é o podcast dele, com 2 outros amigos que são lá de Minas. E eu gosto porque tem um sotaquinho assim, sabe? Tem um menino que fala, parece que é um menino da minha cidade, lá em Minas. E eu escuto, mas assim, o Decréptos, ele é um podcast mais de humor, mais de zoação, sacanagem. Então, talvez assim, não é muita gente que vai gostar. Às vezes, quando é um tema que me interessa e o João tá no podcast, eu escuto aquela, né, fã. Depois tem alguns que eu comecei a escutar agora. O Sinuca de Bicos e o Tricô de Paz é lá do site Paizinho Vírgula. E eles falam de maternidade, paternidade, criação com apego e coisas que envolvem filhos. Então, se você tem interesse nesse assunto, é uma boa opção. Eu amo o Xadrez Verbal. É um podcast de 2 horas, às vezes 2 horas e meia, já teve programa de 3 horas, de política internacional. Dani, mas por que você tá escutando um negócio sobre política internacional? Gente, porque é isso aí, a gente tá no mundo, a gente precisa saber o que tá acontecendo. E a gente precisa estar informada e entender qual é a dinâmica das coisas no mundo. Então, assim, Xadrez Verbal é muito legal. Então tá, no momento são esses 11 podcasts que eu escuto. E você aí, já escutou podcast? Tenta, sabe? Começa lá, pega o Mamilos. Eu nem sei indicar qual Mamilos pra vocês seria o perfeito pra vocês começarem. Mas assim, escuta o Mamilos um dia e depois vem me falar aqui o que você tá achando. Se você não vai ficar viciado. Pra quem faz encadernação ou qualquer outro tipo de trabalho manual, gente, é uma mesa de amigos conversando do seu lado. E você tá ali fazendo seu trabalho e consegue se informar e discutir e pensar e ter assuntos diferentes, assim. Eu amo podcast, eu acho que podcast pode ser um parceiro do artesão de uma maneira muito rica, uma maneira da gente se engrandecer e ampliar os nossos conhecimentos, ampliar as nossas capacidades de argumentação, assim. Então, vai lá, escuta podcasts. E aí, eu uso no meu celular é um Android, eu uso um agregador de podcasts que chama Podcast Addict. Então, esse é um dos agregadores. Você pode ir lá na Play Store e achar milhares de agregadores grátis, tem uns pagos. E no iPhone, o próprio iPhone já vem com um programinha de podcasts que é muito bom. Então, você consegue entrar lá, fazer uma pesquisa, você digita o nome do podcast, busca e você assina o feed e, né, tem infinitos aí programas para você escutar de assuntos mais variados possíveis e se divertir e se informar enquanto você faz aí o seu trabalho em casa. Não é legal? Eu adoro, assim. Bom, a minha dica de hoje foi essa. Eu ainda não decidi o nome dessa série de vídeos. Você já comentou comigo lá no primeiro vídeo? Como é que vai, hein? Como é que vai chamar esse tipo de vídeo? Eu ainda não sei. Eu vou ficando por aqui. Tchau!